alguém que ainda sonha em ser campeão mundial, que é o Drugovich. Teve uma fala dura essa semana do James Vowles, que é o diretor da Williams, comentando sobre o Logan Sargent, né? Até porque muita gente está especulando. Ex-Mercedes, né? Ex-Mercedes. Era o tal do James. Meus pneus estão uma porcaria. Muita gente falando, né, da questão do Drugovich, que pode ir para a Williams ou não. O James Vowles fez uma declaração defendendo o Logan Sargent, que ele disse: o Logan tem metas muito claras que precisa atingir antes do final da temporada e estamos trabalhando com ele continuamente. Esse é um ponto importante, estamos trabalhando com ele, queremos que ele tenha sucesso e que esteja no carro no próximo ano. Isso também depende muito de nós. Aí comentou que pegamos alguém diretamente da Fórmula 2, sem nenhum teste significativo, colocamos em 1 dia e meio no Bahrein com esse carro e queremos que ele tenha um melhor desempenho no ano e tem sido algo muito desafiador para os pilotos novatos. Ponto final. Inclusive disse o James Vowles, destacando também que algumas atualizações da Williams vão primeiro para o álbum e não vão para o Sargent. Rapazes, e você em casa? Essa fala do James Vowles pode ser um banho de água fria para a torcida brasileira, que quer o Drugovich, ou se fosse com uma linguagem do futebol, o diretor dizendo que o treinador está prestigiado no cargo e aí daqui a 2 semanas manda o cara embora. Não, eu acho que ele pode estar fazendo um papel de tentar deixar o piloto dele mais tranquilo possível, porque obviamente a equipe é dona de um fundo americano, né? Então eles, obviamente, para eles é bom ter um piloto americano. E a única forma dele poder performar ou poder mostrar alguma luz no fim do túnel para a equipe ficar com ele é ele tá tá com a cabeça boa, tranquila, e ele poder andar sem se preocupar, porque a gente tem visto as últimas provas, ele obviamente está preocupado com o emprego dele. Então a única forma disso, dele ficar tranquilo, ele dá declarações assim para tranquilizar o piloto. Uhum. Ele não precisa tomar decisões agora, né? A Williams tem o futuro campeão da Fórmula 2, ou tem o Drugovich com dinheiro, ou tem um americano. Ele tá com tudo na mão dele ali. O Drugovich já falou não pra Indy, falou não pra Fórmula E e tá lá só esperando. Então ele pode esperar até quando acabar a última prova, ele pode esperar até janeiro, se ele quiser, entendeu? Porque ele não precisa, né? A equipe ali só vai esperar tomar a melhor decisão. Enquanto mais esperar, talvez melhor a decisão eles vão tomar. Se vai ser um piloto da Fórmula 2, se vai ser o Drugovich, se vai ficar com o Sargent. Então, eles estão sem pressa, né? É a única vaga que resta na Fórmula 1. Então, ele vai tentar tranquilizar ao máximo o Sargent possível, porque, obviamente, é natural, né? A gente viu isso com vários pilotos, o De Vries esse ano já, né? Não conseguindo tirar o lado emocional quando tá dentro do carro. E ele eu acho que assim, por um lado é bom ver isso, porque você vê muitos chefes da Fórmula 1 botando muita pressão nos pilotos, e os pilotos não aguentam, né? Os pilotos ficam muito preocupados, e não conseguem focar só no carro ali, ficam preocupados com os arredores. Então ele deve estar tentar deixar o Sargent o máximo, tentar deixar ele o mais tranquilo possível, para ver se o Sargent consegue virar a chave, consegue provar alguma coisa, para ele conseguir ficar com essa vaga ano que vem, né? Eu acho que você acabou de falar alguma coisa importante, virar a chavinha. E nessa chavinha, eu até tenho um ótimo exemplo que aconteceu comigo. Quando eu tive meu acidente em Manicure, eu perdi 4 corridas. Daí quando eu voltei, eu acho que eu voltei um pouco cedo demais, mas ao mesmo tempo entra aquele lance da pressão, né? O que você faz? Você vai ficar em casa esperando, e se por acaso quem estiver guiando o seu carro, né, for bem pra caramba, fizer algum milagre, e daí ele virar o novo, sei lá, Jesus Cristo lá da situação. Vão tentar contratar ele e você acaba ficando sem assento. Daniel Ricciardo Feelings, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu voltei as primeiras 2 corridas, a gente estava conversando sobre isso, eu não classifiquei nas primeiras 2, uma foi por motivo de chuva em Spa, a outra porque eu não estava legal. E daí eu lembro como se fosse ontem, quando eu não classifiquei em Monza, domingo de manhã, claro que eu estava lá com a equipe, o Giancarlo me chamou lá no motorhome, eu fui conversar com ele e ele virou e falou assim, infelizmente eu não vou poder eu não vou poder continuar com você o ano que vem se a gente continuar
nessa pegada. Aonde eu quero chegar é que se você não quer correr de Fórmula 1, se você não quer ter pressão, então não corra de Fórmula 1. Porque a pressão na Fórmula 1, ela vai existir sempre. Seja se você estiver ganhando, se você estiver andando no pelotão do meio, porque você está tentando salvar até o rabo, ou se você estiver na situação do Logan, que você está tentando salvar ele mais ainda, né? Então, ela sempre vai ter. Se você não está confortável com isso, então pratique outro esporte, fique em casa, assista a televisão, ou seja, faça outra coisa. Tanto que uma prova disso aconteceu comigo. Eu saí de Monza, fiquei com aquilo na cabeça, fui para Portugal, larguei em último, ou sei lá, penúltimo, só que eu fiz o grande prêmio inteiro, eu consegui terminar aquela corrida. O fato de eu ter tido muita quilometragem, ter terminado o grande prêmio, acho que virou uma chavinha, porque logo depois do grande prêmio de Portugal, teve um teste de pneu terça e quarta, eu fui bem pra caramba já no teste de pneu, fui pro Japão, marquei meu primeiro ponto no Japão, larguei em 11º, se eu não me engano, e acabei terminando em 6º. Boa. E daí, do Japão, eu fui para a Austrália, terminei em 8º. Da Austrália, eu fui para o Bologna Motor Show, que, tudo bem, é uma corridinha, entre aspas, mas fui para a final, quase ganhei aquela corrida. E do Bologna Motor Show, eu fui para a África do Sul e terminei em 4º. Logo depois que eu tive aquela conversa com o Giancarlo, essas foram as minhas próximas, 4, 5 corridas lá na Minardi. Então, esse negócio do James que ele comentou, eu acho que parte disso é para segurar o dinheiro americano também. Então a gente está tentando... E 2 corridas nos Estados Unidos que ainda a gente vai ter, exatamente, né? Austin e Las Vegas, que não tá legal o negócio em Las Vegas. Exatamente, mas então eu acho que é para segurar esse dinheiro americano, porque é muito importante para Williams. Agora, se você for fazer uma análise fria de performance, o Albon destruiu o Sargent. A gente já conversou sobre isso em outros programas. Eu não acho que o Sargent está preparado ainda para fazer a Fórmula 1, mas isso daí é outro problema. Agora, ficar dando desculpinha que a gente tem que tentar tirar a pressão dele, porque ele tem que correr sem pressão para ele poder performar ou para ele não bater o carro, isso daí é conversa para boi dormir. Porque você está num ambiente extremamente competitivo, extremamente difícil, aonde, centenas de pilotos no mundo inteiro, até milhares, eu acho, né, amariam estar correndo de Fórmula 1. Então, uma hora, o funil vai ficando cada vez mais estreito. E se você não consegue passar nesse nível inicial do funil, se você não consegue bater o teu companheiro, por exemplo, no caso, o Sargent bater o Albon logo no começo, imagina quando vai ser se algum dia ele estiver disputando um título mundial. Não vai rolar. Então, eu não compro essa conversinha do James.